Olá pessoal, tudo bem? A nossa live stream semanal Sala de Ensaio recebe hoje o nosso primeiro convidado, espero que seja o primeiro de muitos. Ele que é sociólogo e professor, ator e diretor, compositor, cantor. Falta mais alguma coisa, Eduardo? Eduardo Montagnari. Não sou ator. Não é ator, tá. Ok, então já cometi minha primeira gafe hoje aqui. Você é praticamente um homem renascentista da pós-modernidade, né? Porque essas atividades tão variadas, a nossa curiosidade aqui é saber como que você foi costurando essas coisas ao longo da sua vida, tá? Então, bom, como nós estamos ao vivo, eu incentivo para que vocês enviem perguntas, comentários, mensagens ao Eduardo. Não se acanhe, porque ele não é nem um pouco acanhado e adora responder perguntas difíceis. Então, pessoal, aproveitem a oportunidade aqui. Desde Eduardo, que não seja parecido com uma prova, né? não sei, o pessoal aqui no Facebook costuma ser bastante exigente normalmente. Eduardo, Mas eu quero falar um pouquinho disso que você disse, assim, essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Eu tenho cá para mim assim a sensação de que eu realmente me meti em muita coisa e que eu consigo fazer várias delas, né? Ator, por exemplo, eu cheguei a ser até, né? Minha história com o teatro começa fazendo parte de um grupo de teatro universitário, onde eu era ator e não diretor. Mas a sensação que eu tenho é que nenhuma dessas coisas eu faço realmente bem, sabe? Eu gosto de todas elas, tento fazê-las com algum charme, mas assim, que eu saiba mesmo. Por exemplo, música. Eu não sei música, eu não sei nada de música, sabe? Claro que eu reconheço o que é um dó, mas eu não sei música. Então tem isso, quer dizer, faz muita coisa, e eu acho que isso é meio que constitutivo de uma geração. Sabe, Maciel, essas pessoas todas que eram metidas a escrever, a compor, todo mundo fazia muita coisa. Bom, mas você compõe muito bem, inclusive temos aqui uma obra fonográfica bastante interessante, esse CD da Jabuticaba, não parece muito, né, mas é ele. Esse foi um CD que eu tive o privilégio de acompanhar as sessões de gravação e é um CD maravilhoso. Não sei se está ainda em catálogo esse disco. Não tem mais. Não tem mais, né? Então, enfim, é só fazer... Não, mas tem as músicas pela Trattori. Tá. Você pode comprar as músicas no site da Trattori. Trattori. Então, pessoal, uma oportunidade de vocês conhecerem um trabalho de música popular da mais alta qualidade e, como eu disse, as composições do Eduardo realmente são muito fascinantes. Mas, Eduardo, de tudo isso que a gente falou aqui, o que você se considera mais? Sociólogo, diretor, músico? Acho que diretor de teatro. Diretor de teatro, ok. Tá. Pessoal, esse formato hoje é um formato experimental, tá? Eu estou aqui com o Eduardo Montagnari, que é um homem de múltiplos talentos, e eu vou fazer essa entrevista permeada de músicas. Então eu vou soltar aqui a primeira música para o Eduardo ouvir um trechinho e comentar com a gente as impressões. Tem música dele, tem música, enfim, de todos os estilos. Vocês também vão se surpreender com a seleção que eu fiz aqui. Eu acho que o Eduardo vai ficar um pouco assustado, mas vamos lá, primeira música. Acho que eu já sei. Vagalume
Eduardo, que música que é essa? Não, eu botei o nome dela de Pontos de Luz. Eu tenho uma relação muito afetiva com essa canção, porque ela... Aconteceu isso seguidas vezes, para mim não acontece mais não. Mesmo porque o violão eu já nem mais me aproximo dele, né? Eu fiz assim, sabe, como se ela tivesse vindo inteira. Ela é uma memória afetiva de um tempo que eu era criança e caçava vagalume. Era uma brincadeira pouco ecológica, né? E a gente caçava vagalume, pegava um tição e ficava virando, e tinha uma frase que a gente dizia, era um chamamento, né? Vagalume tem, teu pai está aqui, tua mãe também. Vagalume tem, teu pai está aqui, tua mãe também. E desse chamamento nasceu essa canção. Legal. Eu, por causa dela, eu acabei escrevendo minha única dramaturgia infantil, que é uma peça chamada O Encontro do Palhaço Tantã com o Vagalume Tentem numa noite de lua cheia. Quer dizer, a sinopse da peça já é o título dela. Que legal, muito bom. Eduardo, agora nós vamos fazer o momento Abujanra. Temos alguns momentos Abujanra hoje aqui no programa. E eu vou te fazer uma pergunta que também ainda está um pouco ligada com a questão da sociologia. Para você, quem mais fez mal à humanidade? A igreja, os bancos ou os meios de comunicação em massa? Que pergunta complicada. Mais mal... Eu acho que mais mal são os bancos, eu diria. Não sei se esse viés é muito sociológico, né? Mas eu fico me lembrando do velho Bré, né? O que é um assalto a um banco, né, comparado com a fundação de um banco? Exatamente. A igreja, eu diria para você que fez mal, mas também fez bem. Então tem uma certa dialética aí, né? Os meios de comunicação também, eles podem ser nocivos, mas eles podem ser bastante positivos e importantes e necessários, né? Dependendo de quem está por trás da utilização desse meio, desse média aí, né? Uhum. Bom, essa transmissão agora é justamente também uma forma, né, Exatamente. Talvez um pouco mais democratizada, mas uma forma da gente também tá veiculando ideias, né? Claro que o nosso público é um público restrito, mas enfim, nós estamos aqui, acredito eu, fazendo algo de positivo, né? Trazendo aí uma discussão de alto nível, né, para os nossos espectadores, né, que é um programa que está crescendo cada vez mais e a gente está realmente, né, formando opinião aqui, né, via Facebook, né, que também, no meu ponto de vista, tem um aspecto positivo e também um aspecto muito negativo, né? O aspecto negativo é que o Facebook, de certa forma, ele te engole, né? Ele puxa a tua energia quando você começa a navegar e ver a quantidade imensa de coisas que os teus amigos estão postando, a gente acaba perdendo o dia algumas vezes, né? Realmente eu sinto o Facebook como uma máquina que engole, mas justamente a iniciativa da gente fazer uma transmissão como essa, a gente também, né, reverter um pouco nessa tendência um pouco nefasta, né? Vou colocar uma outra música para você comentar. Vamos ver o que nós temos agora aqui. O que você acha disso, Eduardo? Eu dançaria se eu estivesse numa festa. Eu dançaria, nada me impediria, sabe, de sair pelo salão dançando.
É música para o corpo, não é música para o espírito? Não, é uma música para dançar mesmo. Eu acho que é isso, né? Eu tenho uma percepção em relação ao universo das músicas, das canções de massa, né? Eu sou bastante... Eu sou fruto também da Tropicália, então eu tenho um olhar complacente a isso. Eu acho que nesse caso, por exemplo, são os meios de comunicação os piores, sabe? Que só dá isso como opção. Que só dá isso como opção. Então a coisa em si não tem, sabe? Não é que seja neutra. Não acho nada neutro. A gente nem pensar é uma coisa neutra, né? E principalmente pensar, né? Mas eu nada contra. Eu acho que tem muita porcaria desse lado, do outro, né? Agora você botou como eu não conheço, né? Sabe, se tivesse num baile da terceira idade, principalmente, eu chacoalharia o corpo, numa boa. Eduardo, antes de seguirmos para a próxima questão, temos uma pergunta aqui do Giovanni, de Minas Gerais. Opa. Ele está perguntando: gostaria de entender com mais detalhes o porquê dos bancos serem um vilão social. Ô Giovanni, seja bem-vindo. Eu percebi que eu pontuei os outros dois e não falei nada dos bancos, né? A única referência que eu fiz é que a frase do Brecht, né, que o que é um assalto comparado com a fundação dos bancos, né? Não, eu acho que tomar dinheiro das pessoas, sabe, manipular o dinheiro das pessoas, tinha que ser uma coisa que deveria ser feita não por particulares, eu acho. Eu acho que isso é uma gestão que tinha que ser pública também, sabe, o tempo todo, porque o que acontece hoje, não sei qual que é a tua relação com os bancos, né? Mas o que a gente paga, sabe, para os bancos em relação aos serviços que a gente recebe deles é uma coisa assustadora. Eu não tenho nada a favor dos bancos. Eu só não deixo embaixo do colchão dinheiro, porque isso também, pela própria política dos bancos, não é uma coisa que dá para fazer, né? Mas no passado eu me lembro que as pessoas faziam isso. E se você quiser saber também a história de como começou isso, vamos voltar lá para a Idade Média. Né? Quando lá no Estraburgo, né, além do comércio que começou a ser criado, tinha o comércio do dinheiro, né? Porque dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. O problema é que todas as outras mercadorias vêm olhar no dinheiro para saber quanto que elas valem. Né? É o dinheiro que regula as relações humanas. Exatamente, e né? até espirituais hoje em dia, né? Ok. Eduardo, você mencionou de passagem, enfim, você é fruto da Tropicália, alguma coisa nesse sentido, mas você viveu vários momentos da música brasileira, né? Antes, principalmente, também. E antes também, né? Eu queria saber, assim, eu queria que você comentasse um pouco do que você viu, do que você ouviu, do que você vivenciou em relação a essas diferentes manifestações ou tendências, né, que a música brasileira foi atravessando ao longo das décadas. Eu sou fruto do rádio. Você sabe disso, nesse disco aí eu escrevo um pouco sobre essa questão, né? Vamos fazer um programa de rádio, então, isso aqui. E eu adorava a rádio quando era criança, adorava. E eu aprendia tudo, né? Eu escutava muito a Rádio Nacional, a Rádio Marique Veiga, né? E você sabe disso porque tem uma canção nesse disco aí que lembra um pouco desse tempo, que é uma lembrança que eu tenho da Dalva de Oliveira, né? Que foi realmente a minha primeira grande referência musical. Então comenta essa música aqui pra gente, Eduardo. Saudade
de mal-estar, que se bem diz, que fere, mas não deixa cicatriz. É emocionante. Saudade doce vem que nos tortura e ao coração maltrata com doçura. Saudade que me trouxe aqui, saudade. A saudade que me trouxe aqui. É uma luz, né? Essa mulher cantando. Eu me lembro do dia em que eu ouvi pela primeira vez Lencinho Querido, que todo mundo chama de Lencinho Branco, né? Uhum. E é a coisa mais insólita do mundo, porque Borborema é uma cidade muito pequena, que foi a cidade onde eu nasci, e ela tem um rio, que é o Rio Fugidos. A cidade fica um pouco mais afastada do rio, então tem um declive, tem o rio, e depois sobe e tem o cemitério do outro lado. Hoje já emendou tudo, mas quando eu era criança era um caminho relativamente grande, tinha uma porteira, e aí a gente ia para o sítio dos Cotrim, que estava ali, que era ali perto, e eu me lembro de ter ido buscar leite, né? E eu ia de manhã buscar leite lá no sítio, e o rádio estava tocando, e foi a primeira vez que eu ouvi Lencinho Querido, foi no meio de um pasto, né? Que coisa doida isso. Jamais me esqueci disso, né? E jamais me esqueci do dia em que eu estava em São Paulo em 1972 e tinha um programa no Teatro Vereda, ali no Largo do Aroche, que era um período muito barra pesada. Na época, quem fazia show no Teatro Vereda era a Gal Costa, com um show que se chamava, não era o Fatal ainda, era o Legal, que ela estava fazendo ali naquele teatro. E todas as a primeira segunda-feira, acho que do mês, a primeira, a segunda, a última, não sei, o teatro fazia uma apresentação com um cantor, na época se dizia da velha guarda, né? Então, uma semana foi Orlando Silva, outra Narciso Almeida, outra Isânia Garcia, o Nelson Gonçalves, e uma segunda-feira foi a Dalva de Oliveira. Aí a gente morava ali na Viridiana, ali perto da Maria Antônia, né? Vamos pro teatro. Eu e o Abílio sabia dessas histórias minhas, foi lá e me acompanhou pro teatro. A gente foi muito doidinho lá pro teatro para assistir, sabe, a peça, ao show da Dalva de Oliveira, e o palco, e todo o teatrinho estava montado, era um projeto do Hélio Oiticica, para o show da Gal Costa. Uhum. Né? E a Dalva de Oliveira, acho que não quis misturar bolero com o samba-canção, com os sambas-canção do Erivelto Martins e tudo mais, e do Ataúfo Alves, e ela só estava cantando música brasileira. Ela começou cantando Amanheceu, que surpresa, né? E na verdade ela entrou lá da coxia, fazendo o larari dela do Ave Maria, Ave Maria, larari, larara. E depois ela chegou em frente ao microfone, ela usava as mãos de uma maneira muito fantástica, sabe? Os braços dela parecia que ela abraçava o mundo. E ela só cantou quase samba canção. E muita gente começou a pedir um tango. E aí o conjunto era um trio, né, que começou a marcar o lencinho aqui, pam, 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 e ela começou a cantar. E ela esqueceu a letra. Eu não tive o menor pudor. Eu me levantei do buraco do Hélio Oiticica, porque o teatro é cheio de buraco, né? E soprei a letra, sabe? Comecei a cantar para Dalva de Oliveira. Né? Então eu tenho uma história que eu conto numa página do disco aí, né? O dia que eu cantei com Dalva de Oliveira. Legal, muito bom. E Eduardo, você também teve a sua fase de roqueiro, né? Vocalista da banda Vapor Barato, né? Tá aqui o disco de 1982, né?
Como é que foi para você essa fase progressiva, ou como que o Brasil, nos anos 70, né, estava lidando com essa coisa do progressivo, que a gente ouve, por exemplo, músicos que, por exemplo, fizeram parte do Mutantes, etc., né, dizendo, a influência foi Yes, tal, né, alguns têm influência, enfim, do rock britânico, tal, né, e muitas vezes a gente vê também alguns músicos dizendo, mas isso foi uma fase meio equivocada, porque a gente não estava se definindo em termos musicais, se era pop ou se era clássico, tal. Eu percebo que existe também um certo ressentimento em relação a quem participou desse movimento. Para você, como é que foi esse cenário e como você entrou nele? Bom, eu acho que você vai entender bem a questão, porque na verdade entre mim e o resto da banda, né, tinha um hiato de quase 10 anos. Eu já era 10 anos mais velho que todos os outros, né? Então isso já era meio que determinante. E eu era, de alguma maneira, o menos músico de todos eles. Aliás, eu não era músico. Embora no violão eu fizesse as minhas canções. Tipo meio assim, claro que eu não tenho a estatura, né, do Lupicínio Rodrigues, mas Lupicínio não sabia nada de música e compunha. Uhum. E eu mais ou menos, sabe, sou uma pessoa assim. Então o que nos reuniu foi mais as composições. Foram elas que foram o motivo da nossa... E embora esses nomes que você citou não fossem desconhecidos para mim, eles não eram, na verdade, a minha grande curtição, né? O rock, para mim, foi muito mais Elvis Presley, Paul Anka, Neil Sedaka e as versões tupiniquins, tipo Celi Campelo, Carlos Gonzaga e outras coisas. Eu, na verdade, me apaixonei mesmo, sabe, em relação a esses grupos, foi pelos Beatles, né? Os Beatles, para mim, foi um acontecimento, sabe? E também, no início dos anos, na primeira metade dos anos 60, em função, sabe, de um colega do curso clássico, o que eu me afinei muito foi com a música, as protest songs americanas, né? Então eu conheci muito bem esse lado, sabe, da música country, da música... qual é a outra denominação que a gente dá a isso? Bem americana. Quer dizer, então, eu, por exemplo, diria que ao lado da Dalva de Oliveira, uma das maiores referências minhas é João Baez. Eu tenho uma paixão, eu tenho tudo da João Baez, sabe? Eu gostava mais dela do que do Bob Dylan, né? E sabia que ela cantava as canções. E na verdade foi ela que levou o Bob Dylan para o palco, né? Na verdade. Então, agora, quando começa, sabe, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, essas coisas, eu eu achava tudo já muito, não Pink Floyd, mas eu achava tudo muito parecido, eu já não distinguia entre uma coisa e outra, e não tinha realmente verdadeiro interesse por isso. Então, o lado progressivo desse disco, desse vinil, se deve aos músicos e não a mim. Ok, tá. Vamos comentar mais uma música, Eduardo? Vamos lá. Roleta russa, vamos leve a viajar. Sou navegante da lua, te mando um beijo pelo luar. Vocês também devem comentar, não só o Eduardo, tá? Vocês estão vendo que o Eduardo tem uma rica cultura e opiniões, né, muito contundentes, mas a gente queria também ouvir o comentário de vocês aí desse repertório que eu selecionei para que o Eduardo comentasse. Mas vamos lá, que música que é essa? Então, isso daí, na verdade, é um pedaço de uma canção que eu botei quando eu fiz o da Jabuticaba,
que são as duas canções do Tempo do Vapor Barato, né? Eu fui lá recolher, no meu CD foi a homenagem que eu fiz ao Vapor Barato. E a canção que essa daí que se chama... Qual é o nome dessa canção? Eu botei nela de... Essa é Roleta Russa. Não chama Roleta Russa, chama-se... Essa é... Lamento Muito. Lamento Muito. Lamento Muito. Porque tem outros versos. E esse começo aí. E aí ela desemboca numa que se chama Cabelos Compridos. Embora você diga, isso já faz tanto essa tempo. Tá rolando agora. Caso você não gostar, E veja, se alguém ande. conhece, inclusive, de onde vem o nome Vapor Barato, essa é exatamente uma canção que se chama Vapor. Essa canção ela é feita em cima da canção da Gal Costa. Ela não é a mesma coisa, mas toda a estrutura dela foi construída sobre a canção Vapor Barato. Porque eu digo, embora você diga, isso já faz tanto tempo, ainda gosto desse olhar colorido, gosto dos cabelos, gosto até hoje dos cabelos compridos. Sabe? Não deixo mais porque cabelo branco comprido eu acho terrível, né? Mas eu adorava os cabelos, quer dizer, e essa canção me leva para um universo musical da canção brasileira que é um dos que eu mais gostei de curtir, gosto de curtir, que é aquele que reuniu o Jacques Macalé com Alice Salomão, sabe, por um lado, Walter Franco por outro, sabe, Sérgio Sampaio, sabe, a história da morbeza romântica, né? Explica isso. É uma que não, nem eles conseguem explicar o que era a morbeza romântica, mas a morbeza te lembra a morbidez, né? E o que é uma morbidez? Se você pegar as letras do Ali, sabe, que nem essa daí mesmo, você tem um pouco da dimensão do que eles estavam querendo dizer com isso. Bom, porque morbeza romântica, para mim, remete a Spleen de Paris, Baudelaire, essas coisas. Exatamente, é uma coisa meio suicida ao mesmo tempo, sabe, de entrega total. E se você... Eu até hoje estava passeando lá com os cachorros e ouvi no rádio do vizinho uma coisa que eu nunca tinha percebido, que isso pode tocar num rádio. Que é uma canção gravada pelo Macalé, do São Batista, como que é mesmo? Eu não vou lembrar agora, porque senão eu vou demorar muito tempo para pensar nisso. Mas é uma canção que diz que quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço, né? Então, esse universo da música brasileira, que a maior representante foi exatamente a Gal Costa, né? Porque ela foi a emissária disso tudo, né? O Gil tem umas canções belíssimas desse tempo. Até Caetano tem, né? É um momento muito próprio dos anos do início dos anos 70. 69, isso tinha a ver com algum sentimento geral de desconforto em relação ao futuro do país? Eu acho que ao fora. Por exemplo, a música do Caetano desse tempo, que é muito emblemática, é como 2 e 2. São 5, né? Então, se você pegar as canções do Luiz Melodia também, por exemplo, né? Pérola Negra, essas canções, na verdade, é o momento em que a viagem, sabe, o coletivo para fora, a reunião estava ficando muito complicada, então o alimento veio de dentro, né? Era quando você, sabe, pegou lá, foi queimar a fogueirinha de papel junto com os próximos teus, porque não tinha outra possibilidade de manifestação. Era a viagem mesmo, solitária. Né? Tá. Acho que é isso. Ok. Vamos falar um pouquinho de teatro, Eduardo? Quais seriam para você os pontos de conexão entre música e teatro? Ou os pontos de desconexão? Não sei, formula um pouco aí dentro dessa tua experiência, né, como diretor e, obviamente, né, lidando sempre
com a questão da música incidental, etc., né? Como que são esses diálogos, né, entre música e teatro? Nas linguagens. Não, linguagem. é múltiplo isso, né? Porque você vai ter que separar bastante as coisas, né? De repente você é um grupo profissional, né? Onde tem, inclusive, quem vai fazer a trilha sonora específica para aquele trabalho, como às vezes se faz no cinema, né? Mas, em geral, o que nós, diretores, fazemos é, de repente, utilizar o que já existe para ilustrar alguma coisa que está sendo representada. Então, aí a gente busca isso em coisas que já estão materializadas em vinil, em CD, de alguma maneira, né? Alguma coisa que já existe. E dependendo, inclusive, também da linguagem que está sendo utilizada. Você, quando está ensaiando teatro, de repente, a peça não é exatamente musical, mas você quer criar um clima, você recorre a alguma sonoridade que possa levar as pessoas a vivenciarem a morbeza romântica, sabe, ou qualquer outra coisa. Agora, você tem uma tradição no teatro que é o teatro musical. Então, daí você tem uma riqueza, sabe, que nossa, Gershwin, você tem o Kurt Weill, você tem, sabe, todo o teatro que o Brecht fez na Alemanha e também o que ele fez nos Estados Unidos com Hans Eisler, que é uma música comunista, sabe? Eles queriam fazer isso, né? Um teatro. Então, tem no Brasil, eu acho que agora, sabe, em função de uma cópia dos musicais americanos, deu uma epidemia que eles chamam de teatro musical, que é sempre em cima do nome de alguém, né? De retratar ou Elis Regina, ou Wilson Simonal, ou não sei o quê. Eu não vou ver essas coisas, eu não tenho menor atração por esse tipo de coisa. E comecei a fazer um trabalho agora com os colegas que eu tenho aqui em Maringá que gostaram da ideia, que é recuperar um momento do teatro brasileiro que eu acho que eu poderia dizer que ele é emblemático e ele sinaliza o casamento da poesia com a canção popular. Né? Do que eu estou querendo falar? Logo depois do golpe, né? E por falar em golpe... né? 64 ou agora? 64. Logo depois do golpe... né? É bom a gente especificar do que a gente está falando aqui. Inclusive, aproveitando Fora Temer, né? Fora Temer! Logo depois do golpe, ainda em 64, no final de 64, você tem um espetáculo que é o Opinião, que reuniu no mesmo palco o João do Vale, o Zequete e uma moça de classe média, que era a musa da Bossa Nova, Nara Leão, que quando fez o primeiro disco, ela fez o disco subindo o morro. Ela foi gravar Nelson Cavaquinho, e ela tinha uma identidade com os menos privilegiados no Brasil. E resultou nesse espetáculo, que é um espetáculo musical, sabe, onde tem depoimento deles e tem canções emblemáticas, né? Desde Carcará, Corisco, que já tinha sido trilha sonora de Deus e Diabo na Terra do Sol, e você vai ter, de 64 a 68, mais ou menos, uma série de espetáculos que utilizou também alimentou essa veia aí, né? Então você tem Opinião, Liberdade, Liberdade, mesmo o Morte e Vida Severina, Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, Arena Canta Bahia, Tempo de Guerra com a Maria Bethânia, Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, Os Inconfidentes. Você tem uma gama de espetáculos que eu nomeio, né, isso é uma licença minha de chamar de o teatro musical brasileiro de protesto. Né? Esse momento eu acho que é um movimento, sabe, emblemático de casamento, não é com a música, não, é
do teatro com a canção brasileira, com a canção popular. Quer dizer, são espetáculos que têm o nome do Vandré no meio, do Caetano, do Gil, Chico Buarque, do Lobo principalmente, que fez os espetáculos do Arena, né? E eu confesso que na época eu não era muito fã disso também não, né? Porque como eu sou de Araraquara, quer dizer, eu sou da terra do Zé Celso, e eu cresci fazendo teatro com o Luiz Antônio, que foi assassinado no Rio em 87, né? Quando eu criei o teatro aqui em Maringá, né, o Luiz deixou de viver, né? E inclusive o primeiro espetáculo que eu montei aqui a gente ofereceu ele, a gente ganhou o Prêmio Nacional de Teatro Universitário, que foi a exceção e a regra do Brecht. Então eu não gostava muito daquele teatro da esquerda festiva, como se dizia, né? Hoje eu olho com carinho imenso para aquilo, olho com carinho imenso, né? Porque lá na oficina as pessoas falavam muito mal do Arena, né? E o Arena, sabe, tinha uma certa... É que nem Mirinha Boba e Marlene, Chico Buarque e Caetano Veloso. Na verdade, entre eles não tem o menor problema. Mas a gente de fora sempre arruma essas rivalidades entre polos diferentes, que a gente julga que são muito diferentes, mas não são, não. Ok. Legal. Temos um comentário aqui. Nossa, como uma resposta ao seu Fora Temer, Ícaro Pacheco Molinari. Vamos dar um Fora Temer de novo aqui, ó. Sonorizado. E nem tá funcionando a minha máquina. Essa é a minha máquina de sons aqui, ó. E... Não, Fora Temer não pode ser esse daqui, né? Tem que ser, talvez... Eduardo, vamos ouvir mais uma música, uma faixa surpresa aqui para você comentar. Agora é sério. Penderecki. Deixa a música rolando aqui no background. E aí, Edu, essa é a música? Claro que é. Justifique. Claro que é. Eu, por exemplo, quando faço exercício no teatro, eu recorro muito a Stockhouse, a sonoridades que imediatamente você não decodifica, né? Que te fala de muita coisa e não fala especificamente, sabe, não leva para um lado só. Né? Mas isso não é a música em geral, a música instrumental de Bach também não tem essa... Não, eu acho que não. Quando a coisa é muito romântica, quando ela é muito tonal, eu acho que ela já traz uma carga meio definida já, né? Quando você, sabe, tem que escolher a frequência, sabe, que mais está te chamando a atenção, você tem uma possibilidade de criação junto. Eu estou pensando, sabe, o uso de uma sonoridade como essa como alimento do corpo. É isso daí. Legal. Temos aqui uma outra pergunta do Ícaro Pacheco Molinari. Falando-se de golpe, política, arte e expressão, gostaria de saber brevemente qual a sua opinião, Eduardo, em relação ao posicionamento do artista nos movimentos sociais e a importância disso. Eu acho que é a importância que tem para quem faz qualquer coisa na vida, sabe? Não acho que o artista
ele deva ser visto como alguma coisa diferenciada no meio, sabe, das múltiplos ofícios que temos, sabe, né? Então, agora o que tem é que ele, como tem ele tem uma responsabilidade maior pelo espaço que ele ocupa, porque ele é uma figura pública. Então aí também tem as outras figuras que são públicas e que não são necessariamente artistas, né? Que hoje até, na verdade, são os que mais se manifestam no país, né? Que artista, tem muito pouco artista se manifestando. Você tem uns coxinhas por um lado, aí você tem o Caetano por outro lado, Chico Buarque, que tomam posições mais claras, né? Eu acho que tem que se manifestar, sabe, faça você o que você fizer. Eu acho que ninguém... eu tenho a minha orientadora, Elécia Fiotti, que eu sou privilegiadíssimo, né, por ter sido orientado por ela. Ela dizia: Eduardo, ninguém pensa descompromissadamente. Quer dizer, nem, sabe, quando você pensa, isso é descompromissado. Então nós, em alguma medida, temos compromisso. Você ouve, por exemplo, esse pessoal do judiciário, esse pessoal político, eles tentam, sabe, fazer uma diferença entre o que é técnico, o que é político, o que é ideológico. Está tudo misturado, sabe? Nenhuma técnica, sabe, está isenta, sabe, de ideologia, porque ela tem que ser utilizada para algum fim, por alguém. Então não tem como você, sabe, ficar isento de nada. O sociólogo húngaro Karl Marx, ele justamente dizia que o ser humano pensa ideologicamente. Claro, não existe lugar, eu diria com uma expressão até mais contundente, não tem lugar fora da ideologia. Não existe. Não adianta querer procurar um lugar fora da ideologia, porque não tem. Então, me manifestando mais uma vez hoje, fora Temer, pronto, é isso daí. Eu acho, sabe, eu lamento profundamente, estava comentando com a Kelly a hora que eu cheguei, sabe, eu fazia muito tempo, eu durante muito tempo pensei que a gente não fosse voltar para trás, sabe, que aquele tempo lá de trás tinha ficado lá atrás. E agora eu estou vendo que tem muita coisa aí que está me trazendo de volta uma coisa que eu pensei que tivesse acabado. Claro que não tem mais bota, não tem mais farda, não tem, quer dizer, elas estão em outro lugar agora, né? Porque elas assumiram o poder de fato naquele momento, né? Foram lá não era Planalto ainda na época, não, né? Mas, sabe, pisaram cabeças, cortaram, sabe, cabeças, sabe, dilaceraram corações, mentes e corações, foram para o beleléu. E eu nunca achei isso, eu não achei que isso fosse retornar. E eu acho que tem tanta confusão, eu também não tenho a clareza, sabe, não sou iluminado para poder pensar, mas eu não quero aquilo de volta, só isso que eu sei, não quero. Eu quero poder pensar, quero poder falar, quero fazer meu teatro, quero poder, sabe, me comunicar, e quero que todo mundo tenha direito resguardado, que as pessoas tenham possibilidades, se não iguais, pelo menos sendo semelhantes. Ok. Eduardo, uma pergunta ousada, uma pergunta, vamos dizer assim, talvez mais pessoal. Você que transitou nas áreas de sociologia, na área da música, na área do teatro, o que você... qual seria a relação entre essas linguagens? Tá? O que você acha que a música vai influenciar na sociologia, no estudo, né, da sociedade, não na formação da sociedade, mas na sociologia enquanto área de conhecimento? Ou o que a sociologia, por sua vez, pode influenciar a música e o teatro? Enfim, faça uma livre associação aí entre essas ideias pra gente. Eu não sei. Você leu Adorno? Alguma coisa. Então, eu, por exemplo, em relação à música, eu teria dificuldade, a não ser pensando o lado ideológico da canção popular, né? Ou na história da música, o comprometimento dos compositores, né? De Wagner, essas coisas todas. Então, isso é história, né? É história.
Agora, mais, falando do teatro, que é mais a minha seara, né, eu tenho até um trabalho, sabe, em relação à sociologia e o teatro. Eu acho que eles têm as mesmas vocações, que é colocar em cena a sociedade, cada um com os instrumentos que tem. A sociologia, sabe, com o texto, com a palavra, que o teatro também tem, mas o teatro, fundamentalmente, o teatro mesmo não é dramaturgia, o teatro é aquilo que você vê, aquilo que está encenado. Teatro não existe fora do coletivo. Quer dizer, o teatro, enquanto manifestação, enquanto expressão, ele não existe sem o público. Quer dizer, o público que dá vida ao teatro. Você pode ensaiar uma peça 2 anos e se ela não for vista, ela não existiu. E mesmo ela só existe para quem a viu, né? Porque você pode fazer uma história do teatro, você vai usar fotografia, vai usar texto, mas não é. Quando você pega um livro que está escrito lá teatro, ou teatro completo, sabe, do Martins Pena, né? Aquilo lá não é teatro. O teatro é quando você bota o Martins Pena em cena. Então, eu acho que a sociologia faz isso. Ela pega essas nossas opiniões, sabe, e constrói a sua maneira. Não é uma dramaturgia, mas é uma teoria, né? E bota lá no papel. Então a vocação, sabe, de tentar entender... pode ser um pouco mais poética, dependendo do sociólogo, né? Com certeza. Agora, principalmente porque entre o palco e a sociedade você também tem uma gama de considerações, de reflexão e tudo mais, que faz uma aproximação muito grande entre teatro e sociedade e vida, né? Que acha que a gente está num palco o tempo todo. É quase isso, não está, né? Não tá no palco o tempo todo, não. Mesmo porque a questão da diferença entre o teatro e a vida é o que teatro é mentira, né? Declarada. A gente mente quando faz teatro. Ninguém morre de verdade, sabe? Só que o teatro mente para falar a verdade. E se ele não falar, ele não existe. É porque ele tem que cortar a carne, dilacerar, você tem que ir fundo mesmo, né? A facada tem que ir lá dentro. Agora, na vida a gente mente para enganar mesmo, né? A mentira no teatro, ela tem uma outra direção do que a mentira talvez das relações talvez sociais. do teatro grego, né? Que era justamente a máscara, né, para revelar o que o homem tinha por dentro, né? Claro. E é isso, como Shakespeare dizia, né, oferecer à sociedade o seu espelho, qualquer coisa assim, né? Exatamente. Vamos comentar mais uma música? Vamos lá. Eu estou sentindo falta aqui dos nossos espectadores, eles não estão mais interessados em te fazer perguntas. Tem aqui uma pergunta na fila, mas eu vou colocar antes uma música para você comentar e fazer a próxima pergunta aqui para você. Eu incentivo que vocês façam comentários também das músicas que estamos ouvindo aqui. O que você acha disso? O jazz tem uma conexão política muito forte, né? Muito.
Quer comentar? Não, olha, eu acho que nem dá para comentar, sabe, uma sonoridade como essa, um som como esse, porque ele ocupa tudo, né? Charles Mingus, Baker, o que é? Esse é Coltrane. Coltrane. E eu, por exemplo, o Chet Baker é uma presença tão grande, sabe? Quando você escuta, quando você bota ele no som para poder ir para algum... Você vai para onde te liberta profundamente, mas solicita um uísque ou um vinho, qualquer coisa. Nós íamos fazer o programa hoje com vinho, mas o Eduardo ficou com medo de se alterar hoje aqui e pediu para que a gente não fizesse com vinho, talvez numa próxima. Eduardo, temos aqui uma... Na verdade, não é uma pergunta, é uma provocação. Maravilha. Nosso amigo Fernando Melrer, aqui de Vou Maringá. deixar também, porque eu sou Eduardo Fernando. Ele diz o seguinte: as pessoas têm medo dos militares com razão, não querem intervenção militar, mas não gostam da corrupção, roubou, fez crime de responsabilidade, tem que cair, tem que ser impeachmentado. Então os ditos intelectuais confundem as coisas e estão olhando apenas para o próprio umbigo. Eu acho que é uma assertiva muito parecida com muita coisa que está rolando por aí, que acha que a corrupção começou agora. Como que é o nome? É Fernando, né? Xará? Ô Fernando, a corrupção está na raiz da criação desse país. Essa nação foi construída em cima de roubo. Quer dizer, então não tem jeito. E não é só o PT, sabe? Não é só agora. Por exemplo, a ditadura militar foi um momento em que esse país foi para o brejo. Sabe? De tanta corrupção que teve, só que ninguém podia falar. Ninguém podia, sabe? Não podia se falar. Sabe, o que a democracia trouxe para nós foi exatamente essa possibilidade de falar do que está acontecendo. Faça as contas de quanto tempo esse país conhece um regime democrático. Se você pegar o início até o século XX, né, você vai ter governos absolutistas, né, desde a proclamação da República. E olha que a proclamação da República foi no final do século XIX, porque a gente tinha imperador aqui no país. Né? Aí você tem a política dos governadores. São Paulo era aquilo lá. Então você vai ter ali na época da Revolução Constitucionalista, quer dizer, você tem ali 30, né, com Getúlio Vargas, você vai ter até 47, sabe, Estado Novo, aquela coisa toda. Você tem um interregno muito pequeno, sabe, de vida relativamente democrática até 64. E começa tudo de novo. Né? Começa tudo de novo. Então, ninguém gosta de corrupção. Claro que não, mas ela existe desde que se fazia tráfico negreiro. Né? Exatamente. Eduardo, eu vou preparar o seu espírito para a última pergunta do nosso programa. Se alguém quiser aproveitar esse poço de cultura... Para com isso, Flávio. Professor, Não sou nada disso, eu sou de orelha de livro. Cultura e história. Olha, o que a gente teve aqui de informação hoje, realmente não é sempre que a gente, né, tem a oportunidade de estar tendo contato com alguém que viveu a história da forma como você viveu. Obrigado, da forma como você aproveitou. Então, acho que tem uma grande diferença aí. Então, eu vou preparar o seu espírito para mais uma pergunta estilo Abu Janra. Vamos lá. Tá? E eu vou fazer a pergunta depois que a gente ouvir um pouquinho dessa faixa aqui. Que é isso, Flávio? Bah.
vamos lá, vamos para a pergunta Momento Abujanra 2. Olha para aquela luzinha verde ali, que é a câmera que está te captando e conectando você com os nossos internautas. Onde que está a luzinha verde que eu estou olhando? Exatamente. Ah, tá, não vejo nada de verde. E diga pra gente, Eduardo, o que é a vida? O que é a vida? Poxa, cara, jamais imaginei que essa pergunta fosse... Nunca ninguém me perguntou isso. Eu não estudei para te responder isso. A única coisa que eu posso te dizer é que minhas pirações de adolescência começaram quando eu descobri que eu estava vivo e eu não sabia o que era isso. Eu não sabia, não entendia. Eu não entendia o que era estar vivo. Não consigo, até hoje eu não consegui saber o que é. Mas eu coloquei isso de lado. Como eu não ia poder resolver isso, sabe, eu resolvi, sabe, não me preocupar com essas questões. Então eu me tornei um agnóstico bem cedo. Eu ainda fazia curso clássico. E eu vou dizer para as pessoas o que eu entendo por ser agnóstico, né? E isso que eu vou dizer, eu li numa revista que eu nem sei que revista que é. Foi sabe, esperando uma consulta, né? Foi emblemático, né? Eu acredito na existência de Deus como um problema sem solução. Não tenho resposta para isso. Não tenho. Sabe? E acho que dizer que acredita e que não acredita são as mesmas coisas. Então, eu procuro ser legal, ser bom, sabe? Sou um chato, às vezes, sabe? Faço o que não devo. Né? Mas eu acho que o bom é que quem viveu com você, sabe, e vai continuar vivo por um pouco mais que você, se lembre de você com carinho. Né? Acho que isso é importante. Porque todos seremos esquecidos. Mais dia, menos dia, né? Bach não foi esquecido até hoje. Não, mas vai ser um dia, porque isso daqui vai pro ar. Né? Você acha que não? Mas não é Bach que foi esquecido. Sabe, você pensar, por exemplo, que a materialidade de uma coisa que você fez, sabe, devolve aquela pessoa que está lá atrás, não devolve, Flávio. O Bach já não tem mais nada a ver com isso aqui, com esse som gravado, com isso que veio, né? Eu nem pensei nessas coisas, mas eu acho que todos nós seremos esquecidos. Talvez seja uma forma de comunicação divina que atravessou o ser e está aqui conosco. Tá? Com certeza. Sei lá. São questões profundas. Eduardo, eu queria agradecer muito a sua presença. Você enriqueceu o nosso programa assim, de uma maneira surpreendente. Eu esperava bastante, assim, mas você superou as minhas expectativas e também os likes aqui, ó. As pessoas estão, vários agora, nesse exato momento, te mandando joinha aqui, que adoraram o programa. E eu mando um abraço especial para cada um. Maravilha, obrigado, Eduardo. E quero lembrá-los de que o sorteio mensal que vai ser feito no final desse mês, no último programa, que é uma aula de 45 minutos via Skype comigo, ainda está ativo. Basta que vocês compartilhem qualquer publicação do programa Sala de Ensaio, pode ser esse vídeo, pode ser o anúncio de programas do mês de setembro, qualquer coisa que vocês estiverem compartilhando, eu vou estar colocando o nome de vocês na minha urna para o sorteio, a moda antiga mesmo, com papelzinho e tudo, tá? Para vocês justamente me ajudarem a divulgar esse programa, tá? Se vocês gostaram, então compartilhem com os amigos, curtam a minha fanpage no Facebook. Agora nós temos uma fanpage Sala de Ensaio que está começando a ter bastante curtidas. Eu quero que realmente isso, né, tenha uma abrangência muito grande, porque as informações que a gente trata aqui a respeito de arte, música e vida realmente merecem ter um espaço maior. Sugiram temas para os programas, eu já tenho vários programas agendados com temas que vocês escolheram.
responda as enquetes, qual disco que vocês querem ouvir, marquem os amigos, ou seja, vamos movimentar esse tipo de iniciativa para que realmente essas informações elas circulem mais. Próximo formato, que vai ser transmitido no próximo sábado, dia 17, também às 4 horas, não nessa confusão que foi hoje, de manhã, às 3 da tarde, às 4 da tarde, sempre às 4. Eu sou responsável E por o ela. responsável foi o Eduardo. Será a Sarabanda BWV 1009 de Johann Sebastian Bach, que foi o resultado da enquete, vocês que escolheram para que eu comentasse essa peça. E teremos outras entrevistas em programas futuros também. Os agradecimentos dessa semana, então, vão reforçando mais uma vez o agradecimento Eu ao queria Eduardo. falar para as pessoas, se quiserem conhecer um pouco desse disco aí, Por favor. a Trattori, fala de que eles acham na Trattori. Por favor. Eu nunca fiz propaganda de... Onde que eu boto aqui para as pessoas verem? Eles já estão te vendo. Então tá. O... Da Jabuticaba, Eduardo Montagnari. É que eu Tá com delay, tá com delay. Então tá tudo bem. Deixa eu dizer, e você sabe que eu acho que você não está sabendo que tem uma letra que eu fiz sobre o Erik Satie, né, a Genopédie número 1, né, que eu chamei de Triste, né, que está num CD japonês de uma antologia japonesa. Olha só. Fomos para o Japão. Surpreendente. Nós vamos terminar o programa ouvindo essa faixa triste, que já está aqui no meu aparelho, mas antes então concluir aqui os agradecimentos ao Eduardo, a Kelly, a minha esposa amada, a minha filha Sofia, que eu sempre agradeço em todos os programas, independente do tema, e a cada um de vocês. A resposta é a vida. É a vida. É a vida. É a vida. E a cada um de vocês que nos acompanhou hoje, né, tivemos o privilégio de ouvir Eduardo Montagnari. Então eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, sejam felizes e sempre com muito boa música.